Lição da Escola Sabatina, terça-feira, 9 de abril, com o tema Fiéis em meio à perseguição. Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Bíblia em Gotas. E antes de começarmos o estudo, vamos fazer uma breve oração? Oremos. Santo Deus, querido Pai, louvado e exaltado, Senhor, seja o teu nome. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela vida, pela saúde, pela tua proteção, pelo teu cuidado e pelo teu amor por cada um de nós. Nesse momento que vamos iniciar os estudos, Senhor, pedimos a companhia do teu Santo Espírito, que venha nos instruir, nos ensinar, que possamos aprender, Senhor, através da tua palavra. Que as tuas bênçãos, Senhor, sejam sobre cada um de nós. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fiéis em meio à perseguição. Apesar da perseguição, a igreja cristã cresceu rapidamente. Fiéis proclamaram a palavra com poder. Vidas foram transformadas e dezenas de milhares se converteram. Quais foram os desafios que a igreja do Novo Testamento enfrentou e como ocorreu o seu crescimento? Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina através do livro de Atos. Vamos ler Atos 2, verso 41, que nos diz: Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém? E o capítulo 4, verso 4 nos diz: Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Amém? E o verso 31 nos diz: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? O capítulo 5, no verso 42, nos diz: E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Amém? E o capítulo 8, dos versos 1 a 8, nos diz: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Amém? Os discípulos enfrentaram ameaças, prisão, perseguição e morte. Contudo, corajosamente proclamaram o Cristo ressuscitado, e as igrejas se multiplicaram na Judéia, Galiléia e Samaria. O inferno foi abalado, as amarras satânicas foram desfeitas. A superstição desmoronou-se diante do poder de Cristo ressuscitado. O Evangelho triunfou diante de probabilidades desanimadoras. Os discípulos já não se acovardavam no cenáculo. O medo foi embora como uma sombra que se desvanecia. Um vislumbre do Senhor ressuscitado mudou a vida dos discípulos. Jesus lhes deu razão para viver. O Senhor não só lhes deu a grande comissão, mas também a grande promessa. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, conforme Atos 1:8. O Evangelho alcançou os cantos remotos da terra. Embora o último discípulo, João, tivesse morrido no fim do primeiro século, outros pegaram a tocha da verdade. Plínio, o moço, governador da Bitínia, na costa norte da atual Turquia, escreveu ao imperador Trajano por volta de 110 d.C. Sua declaração é significativa porque foi feita quase 80 anos após a cruz. Plínio falou dos julgamentos que conduzia para encontrar e executar cristãos. Sua declaração diz:
Muitas pessoas de todas as idades e classes e de ambos os sexos estão sendo colocadas em perigo pela acusação, e isso vai continuar. O contágio dessa superstição, que se chama cristianismo, se espalhou não apenas nas cidades, mas também nas aldeias e distritos rurais. Amém? Então, voltando à pergunta que fizemos no início do estudo, quais foram os desafios que a Igreja do Novo Testamento enfrentou e como ocorreu seu crescimento, nós podemos ver que a Igreja do Novo Testamento enfrentou muitos desafios. Enfrentou ameaças, perseguição, prisão e morte. Porém, com o poder do Espírito Santo, venceram as tribulações e proclamaram o Evangelho com poder e ousadia. E assim as igrejas se multiplicaram. Amém? O que a igreja do fim dos tempos pode aprender com a igreja primitiva? Que possamos refletir sobre essa pergunta. Chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Com gratidão a Deus pela oportunidade de podermos estar aqui mais um dia e com gratidão a vocês que nos acompanham por aqui. Esperamos nos encontrar amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém? Fiquem todos com Deus.